Bom, boa noite, colegas. Chamo-me Michela Wilma Santiago e vim para falar do quadro conceptual. Antes de iniciar a minha apresentação, só de salientar que o quadro conceptual é um documento de fundamental importância, porque é nela que se assegura a consistência e a lógica de formulação das normas e da sua interpretação. Bom, a estrutura do meu trabalho é a seguinte: temos a introdução, temos a definição do que é um quadro conceptual, o que são demonstrações financeiras, quem são os utilizadores das demonstrações financeiras, os objetivos das demonstrações financeiras, também trago os pressupostos adjacentes, características quantitativas das demonstrações financeiras, os elementos das demonstrações financeiras e a base de mensuração. Bom, o quadro conceptual define conceitos e objetivos, características, componentes que servem para a preparação e a apresentação das demonstrações financeiras. E a finalidade do quadro conceptual é de ajudar aqueles, nesse caso os contabilistas, que preparam as demonstrações financeiras se baseando no PGC-NIRF, ajudar os auditores a formar uma opinião sobre as demonstrações financeiras que estão preparadas em conformidade ao PGC, e também ajuda aos utilizadores das demonstrações financeiras na interpretação da informação que é feita com base nas demonstrações financeiras que são preparadas em conformidade com o PGC-NIRF. Bom, o que é quadro conceptual? O quadro conceptual é uma interpretação da teoria geral da contabilidade, que é responsável por elaborar normas de contabilidade e também estabelece fundamentos teóricos em que se apoia a informação financeira. É como se o quadro conceptual fosse a base das demonstrações financeiras. Bom, também dizer que o quadro conceptual não é uma norma. E o quadro conceptual está para a contabilidade. Por exemplo, a Constituição, assim como a Constituição está para o direito. Demonstrações financeiras são apresentações capazes de informar a real situação financeira geral de uma empresa, na qual essas informações devem ser verídicas. E esses relatórios contabilísticos são úteis porque auxiliam a empresa na organização e na tomada de decisões. Bom, são vários utilizadores das demonstrações financeiras. Eu trouxe alguns como exemplo. Temos os investidores, os empregados, que também são colaboradores, o governo, os fornecedores, os clientes e o público em geral. Também temos os acionistas. Bom, os investidores precisam saber da real situação da entidade porque eles querem saber o retorno dos investimentos e a segurança da aplicação que eles fazem naquela entidade. O público em geral é interessado na informação contabilística de uma empresa porque ajuda
ajudam fornecendo informações sobre a evolução do desempenho da entidade. Bom, os clientes têm interesse na informação contabilística de uma determinada entidade porque querem saber a continuidade da empresa. Se por acaso, bem sabemos que se por acaso uma empresa abre hoje, ela não tem como finalidade o objetivo de fechar no final do mês ou daqui a um ano. Praticamente quando abrimos uma empresa, nós acreditamos que será a um longo prazo. Então, os clientes fazem parte do ciclo de utilizadores da informação contabilista porque querem saber a continuidade da empresa. Bom, os fornecedores também fazem parte do ciclo dos maiores interessados na informação contabilística porque eles querem ter a certeza se realmente a entidade está num bom passo, se as contas serão pagas nas respectivas datas ou prazos em que ambas partes entraram em acordo. Bom, o governo também faz parte desse ciclo, está interessado nas informações contabilísticas que é a fim de regular as políticas fiscais e também está interessado no pagamento do imposto. Bom, os empregados querem saber a estabilidade da entidade e a lucratividade da empresa. Assim como os empregados, a sociedade em geral, os fornecedores têm algo em comum. Se nós formos anotar, todos esses utilizadores interessados na informação contabilística, eles querem saber a base, é a continuidade da empresa. É aquilo que eu falei antes, que nenhuma empresa abre para daqui a um mês ou um ano fechar. Então, é a continuidade. E também para os colaboradores da entidade, querem saber se realmente a empresa está a gerar bens econômicos, ativos econômicos, porque eles também têm interesse no salário, remuneração, né? Bom, o objetivo das demonstrações financeiras é proporcionar informações sobre a posição financeira de uma entidade, o seu desempenho e as alterações na posição financeira da entidade que sejam úteis para os utilizadores da informação contabilística de uma determinada entidade para que eles possam tomar decisões certas na entidade. Bom, segundo o quadro conceptual para a elaboração das demonstrações financeiras, nós temos dois pressupostos adjacentes, que é a base do acréscimo e a continuidade das operações. Vamos ver o que realmente é a base do acréscimo e a continuidade das operações no slide a seguir. Bom, a base de acréscimo, segundo esta base, a contabilidade não é efetuada consoante o caixa, mas sim quando as transações ocorrem. E a continuidade das operações, geralmente, é uma coisa que eu já havia dito, geralmente quando uma empresa abre, assume-se que a entidade irá prosseguir a sua atividade operacional e não tem intenção nem a necessidade de entrar em liquidação. Bom, aqui também vou falar das características qualitativas das demonstrações financeiras. São muitas características. O quadro conceptual dá-nos muitas características, mas eu apenas trouxe 4 e essas 4 são as principais. Temos a primeira. Temos a primeira, que é a compreensibilidade.
A segunda que é a relevância. A terceira que é a fiabilidade. E a quarta que é a comparabilidade. Bom, a compreensibilidade. Essa característica diz-nos que a informação deve ser de fácil compreensão para os seus utilizadores. Temos também a relevância. A relevância diz-nos que a informação contabilística deve ser útil. E também temos a fiabilidade. A fiabilidade é uma das características, pelo meu entender, acredito que é uma das características mais importantes, porque não nos é importante se por acaso a informação for útil, mas não for confiável. Então deve ser confiável. E também temos a comparabilidade. A comparabilidade diz-nos que a entidade deve ser capaz de fazer uma comparação dentro da entidade numa determinada época ao longo do tempo. E também deve ser possível fazer uma comparação com as outras entidades. Se por acaso... Um exemplo prático. Eu tenho uma empresa que vende sapatos. Mas virando a esquina, também tem uma outra empresa que vende sapatos. Então, deve ser feita uma comparação, mas isso internamente dentro da minha entidade. Deve ser feita uma comparação para que eu possa saber se eu estou a ter lucros, estou a ter prejuízos ou adquirir mais clientes numa determinada época, seja de janeiro a junho ou de junho a dezembro. Bom, elementos das demonstrações financeiras. Os elementos da demonstração financeira que estão ligados diretamente à posição financeira no balanço é o ativo, o passivo e o capital próprio. Agora, os elementos que estão ligados diretamente na demonstração de resultados são os rendimentos e os gastos. Então, vou começar por falar da posição financeira, que é o balanço, onde é composto por 3 elementos que acabei de mencionar. Como todos nós sabemos, um ativo é um recurso que é controlado pela entidade, que tem como resultado fluir benefícios econômicos para a entidade. Bom, o passivo faz parte da posição financeira no balanço e é um conjunto de obrigações que são obtidos externamente pela empresa. Pode ser através de empréstimos ou fornecedores ou também ao Estado. Bom, o capital próprio também faz parte da posição financeira no balanço e pode corresponder de 2 formas. O capital próprio pode corresponder ao capital que é dos sócios, ou também pode ser deduzido de eventuais prejuízos que são obtidos ao longo dos exercícios passados ou do exercício corrente. Agora vamos falar da demonstração de resultados, que são os rendimentos e os gastos, são os elementos que estão ligados diretamente à demonstração de resultados. Bom, rendimentos são aumentos nos benefícios econômicos no período. Pode ser sob forma de entradas, um aumento de um ativo ou diminuição dos passivos, desde o momento que resultem do aumento do capital próprio.
Também temos os gastos. Os gastos são diminuições nos benefícios econômicos durante o período que é em forma de saída, que é diminuição de ativos ou aumento de passivos, que resultam em diminuições do capital próprio. Bom, vou falar das bases de mensuração. Temos o custo histórico, temos o custo corrente, temos o valor realizável e temos o valor presente. Dizer que o custo histórico, o custo histórico, os ativos são registrados pelo preço da aquisição no momento da compra e os passivos são registrados pelo valor que se espera pagar pelo ativo. No custo corrente, os ativos são registrados pelo preço que poderiam ser comprados se, por exemplo, eles fossem adquiridos hoje com o valor do mercado. E os passivos são registrados pelo preço que poderiam ser pagos no dia do fecho do balanço. No valor realizável, que é uma das bases de mensuração, os ativos são registrados pelo preço que poderiam ser vendidos na data do fecho do balanço. E os passivos são registrados pelo preço que poderiam ser pagos na data de fecho do balanço. O valor presente, os ativos são registrados pelo valor presente que, descontado do fluxo de caixa futuros, este ativo valha a entidade, que tem benefício econômico para a entidade. E os passivos são valorizados pelo valor presente descontado dos pagamentos futuros que se espera que sejam necessários para poder liquidar os passivos. E só de salientar que no cálculo do valor presente existem 3 elementos fundamentais que devem ser considerados, que é a taxa de desconto, a data estimada de liquidação financeira e também o montante a ser liquidado. Bom, encerro a minha apresentação sobre um resumo sobre o quadro conceptual. Muito obrigada pela atenção dispensada. Obrigada.